Médico anestesista Giovanni Quintela é flagrado abusando de paciente em pleno parto. Eu, diante de situações horríveis que eu já tomei conhecimento em toda a minha vida, por vezes eu usava a seguinte frase: nada que me é humano me espanta. Ou seja, fazendo uma alusão de que nós devemos esperar sim, sempre o pior vindo de seres humanos sem Deus e caídos em pecado. Mas confesso que determinado abuso me abalou. Mas antes do vídeo, se você não é inscrito, por favor, inscreva-se, curta, comenta aí, compartilha, porque o vídeo de hoje está nojento. Eu infelizmente não pude acompanhar o parto do meu primeiro filho, do meu primogênito, porque na época eu era militar e estava justamente de serviço no dia. Quando meu segundo filho nasceu, eu também não pude acompanhar por conta de políticas do hospital ao qual minha esposa teve o bebê. No terceiro filho, né, minha esposa está grávida do quarto, vai nascer daqui a um mês mais ou menos, mas no terceiro eu já tive o privilégio de poder presenciar, de assistir o parto, porque aqui na minha cidade ou ficam duas pessoas num vidro ali pro lado de fora ou fica uma pessoa lá dentro da sala com a equipe médica. E eu lembro que eu estava num quartinho trocando de roupa, né, como os médicos deram a recomendação, e quando eu entrei na sala de cirurgia, a minha esposa estava exatamente ali do jeito que a mulher abusada estava. E eu lembro de eu ter ficado primeiro naquela parte onde fica a cabeça dela, né, que fica aquele pano na frente, a mulher para cá e os médicos do lado de lá e o anestesista pro lado de cá. Eu lembro de eu olhar para minha esposa, e minha esposa, ela é parda, morena, ela estar branca, totalmente incapacitada de reagir a qualquer tipo de coisa. Estava basicamente ali semi-morta, tendo que confiar apenas em Deus e na equipe médica, sem nenhuma possibilidade de reação a qualquer coisa. E então eu fui, conversei com ela e disse: olha, amor, vai dar tudo certo, Deus está com a gente, o Senhor vai usar esses médicos e vamos crer em Deus. Para só depois então eu ir ali pro lado, né, e de fato acompanhar o nascimento do meu filho, toda a cesariana. Toda mulher que está numa mesa de cirurgia para ter um bebê, para fazer ali o parto, ela fica num estado totalmente de dependência, ela não pode fazer absolutamente nada por ela mesma. Ao então saber deste abuso, ao então ter lido essa notícia, ter ouvido falar sobre esse médico, a primeira imagem que me veio à cabeça foi justamente a da minha esposa, no exato lugar onde aquela mulher estava. É de suma importância que eu e você façamos o exercício de nos colocarmos no lugar dos outros, porque se assim fizermos, seremos mais compassivos com quem sofre e seremos mais justos também com aqueles que são agressores e criminosos. Coloque-se no lugar desta mulher. Coloque-se no lugar do marido desta mulher. Coloque-se no lugar do pai desta mulher que teve a filha sendo abusada. E lembrando, a equipe médica, né, já estava desconfiada, ou seja, provavelmente não teria sido a primeira vez que aquele médico teria cometido aquele tipo de abuso, ou melhor, aquele tipo de crime. E de fato, depois disso, desencadeou uma série de denúncias de outras supostas vítimas do criminoso. O marido de uma mulher que deu à luz a gêmeos já procurou as autoridades policiais. Outra mulher se apresentou como provável vítima do mesmo anestesista, porque, segundo a mãe dela, ela saiu da sala de cirurgia mais dopada que o normal, a ponto de acordar só no outro dia. E a mãe, ao ver a filha, percebeu que tinha alguma substância branca ali no pescoço, algo que ela achou que era normal, né? Acabou de vir de uma cirurgia, de fazer uma cesárea, então deve ser alguma coisa referente à cirurgia. Até então que ela descobriu sobre essas denúncias desse anestesista. A própria defesa abandonou o caso e disse que não tinha mais interesse em defender este homem. E nós, como cristãos, o que devemos fazer? Neste caso, nós ficamos, é óbvio, do lado da lei. Mesmo que a lei brasileira seja frouxa, mesmo que em muitas partes ela não trata com severidade casos de abuso como esse, diferentemente da Escritura. A Bíblia é severa em relação a casos como esse, em relação a casos como homicídio. É tão sério que em Israel havia a pena capital. Estou usando esse termo justamente por conta de censura do YouTube, óbvio, né? Mas na Escritura, quando uma pessoa ela matava outra pessoa, quando ela abusava de outra pessoa, sabe o que acontecia? Essa pessoa devia morrer, diz Deus. Olha um exemplo. Em relação a um crime de falsa acusação. Falsa acusação. Deuteronômio 19:21 vai dizer assim: não olharás para ele com piedade. Será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. O sentido aqui de olho por olho, pé por pé, mão por mão, é no sentido de justiça, né? A punição deve ser justa, deve ser proporcional ao crime que a pessoa cometeu. Mas em relação a abusos, olha o que vai dizer Deuteronômio capítulo 22, versículo 25. Mas se o homem encontrar no campo a moça que é noiva e forçá-la a se deitar com ela, morrerá somente o homem que se deitou com ela. Não farás nada à moça, não há pecado digno de morte nela, porque este caso é como de um homem que se levanta contra o próximo e lhe tira a vida. Reparou? A Escritura diz que um homem que força uma moça é a mesma coisa que um homicida.
E ainda tem mais, em Romanos capítulo 13, a Escritura é clara em nos dizer que o Estado é ministro de Deus, vingador para punir aquele que faz o mal. Mas eu sei que isso parece ser cruel demais, principalmente para os crentes modernos, pois o Deus deles não julga, o Deus deles muito menos pune, quem dirá matar. Ah, eu creio num Deus que é um Deus de misericórdia, num Deus que salvou o bandido no último instante ali na cruz. É verdade, Deus salvou um bandido para que todos tenham esperança, mas apenas um para que ninguém se iluda. Além do mais, tanto aquele que foi salvo e teve os seus pecados perdoados, tanto aquele que foi condenado, eles tiveram que pagar por seus crimes diante da sociedade. O Senhor livrou a alma de um do inferno, mas não livrou da punição terrena. Que Deus tenha de fato misericórdia deste médico, mas que ele pague pelo mal que ele fez a essa e provavelmente a outras mulheres. Veja, a minha preocupação não é em qual candidato ele teria votado nas últimas eleições, eu não estou nem preocupado com isso. A minha preocupação não é se ele era de direita, se ele era de esquerda, negro, branco, pobre, rico, homo ou hétero. Mas essa hora eu queria que de fato os direitos humanos entrassem em cena, não para defender o criminoso, mas para defender as verdadeiras vítimas, essas mulheres que provavelmente foram abusadas. Eu acho, e isso é só minha opinião, que o Congresso, diante de um fato de comoção nacional como esse, deveria de fato reavaliar pelo menos a questão da castração química. E para quem não sabe o que é isso, não é amputar o órgão do abusador, mas obrigá-lo a tomar remédios que o deixam impotente ali pelo menos por uns 10 anos. Para encerrar, vale relembrar o que disse a delegada do caso, Dona Bárbara Lomba. Ele é alguém que exerce a medicina normalmente, ele é alguém que é plenamente capaz, compreendia perfeitamente o que estava fazendo, então vamos evitar chamá-lo de doente. E o que você achou desse episódio? O que você achou dessa tragédia